Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nós estamos no ano jubilar e, por conta do ano jubilar, o Papa Leão tem recebido pessoas de todas as áreas que nós temos no mundo, profissões, etc. E nesta quinta-feira, o Papa Leão ele recebeu políticos franceses. Mas quando o Papa Leão ele fala a esses políticos franceses que são católicos, ele não fala especificamente só para os políticos franceses, para aquela questão ali da França. Não. Quando o Papa fala aos políticos, ele fala aos políticos que se dizem católicos de todo o mundo, de todo o mundo. Então, por isso, é muito importante que nós escutemos o que o Papa Leão falou aos políticos e que nós vejamos se aqueles que se dizem políticos católicos estão realizando isso no Brasil, né? A começar pelo nosso digníssimo presidente da República, que casou numa igreja católica e se diz católico. Mas será que ele e todos os outros, e toda a classe política que fala eu sou católico, eles estão realizando o que o Papa falou? Vamos ver. Estou com a matéria aqui do Vatican News. Papa a políticos da França, com coragem, colocar em prática a doutrina de Jesus no dia a dia. Leão XIV recebeu uma delegação de personalidades políticas da França e sugeriu se unir a Jesus, aprofundando a doutrina, em particular a doutrina social, que Jesus ensinou ao mundo, e a colocá-la em prática no exercício das funções e na elaboração das leis. E fazer isso, enalteceu o Papa, sem temer propô-la e defendê-la com convicção. É uma doutrina de salvação que visa o bem de cada ser humano, a edificação de sociedades pacíficas, harmoniosas, prósperas e reconciliadas. O Papa Leão XIV recebeu na manhã desta última quinta-feira, dia 28 de agosto, personalidades políticas provenientes de Vale do Marne, da França, região da Ilha da França, que estão em peregrinação a Roma neste ano jubilar. Na sala do consistório, a delegação que pertence à diocese de Créteil, cidade situada nos arredores de Paris, foi saudada pelo pontífice no seu caminho de fé. Retornarem aos compromissos diários de vocês fortalecidos na esperança, mas firmados para trabalhar na construção de um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, que não pode ser outra coisa senão um mundo mais impregnado do Evangelho. Diante dos desvios de todos os tipos vividos atualmente pelas sociedades ocidentais. Você está vendo que aqui o Papa não está falando especificamente a França. Ele fala aos franceses, mas ele fala a toda a igreja. Porque aqui, vividos atualmente pelas sociedades ocidentais, é todo o mundo ocidental. Continuou ele em discurso. Nós não podemos fazer melhor como cristãos do que nos voltarmos para Cristo e pedir a sua ajuda no exercício das nossas responsabilidades. Com a iniciativa da peregrinação, disse Leão XIV, além de ser de enriquecimento pessoal, acaba servindo diariamente as pessoas
que são atendidas pelo político em contexto local. Uma empreitada de mérito, inclusive, explicou o Papa, em se tratando da França devido a uma laicidade por vezes mal compreendida, ao agir e decidir de forma coerente com a própria fé no exercício das responsabilidades públicas. Aqui é um fato muito importante para todos os políticos brasileiros, hein? Agir e decidir de forma coerente com a própria fé no exercício das responsabilidades públicas. A exemplo do caminho da salvação percorrido com Jesus. O cristianismo não pode ser reduzido a uma devoção privada, ou seja, se você é um político e se diz católico, você tem que viver o que a igreja ensina. Não é algo privado e na política você é outra pessoa. Testemunhar Jesus no dia a dia. O Papa, então, ao citar questões sociais vividas na região da Diocese de Créteil, entre a violência e o desemprego em alguns bairros. Aqui ele está falando especificamente para a França, mas ele vai falar para todos daqui a pouquinho, né? Sugeriu enfrentá-las com caridade, que habita os cristãos desde o batismo, já que testemunham a relação com Cristo, que ilumina e dá força. Aí também mora o primeiro e único conselho dado por Leão à delegação de políticos da França. Se unam cada vez mais a Jesus. Vivam e testemunhem isso. Não há separação na personalidade de uma figura pública. Não há, de um lado, o homem político e do outro, o homem cristão. Ou seja, aí eu pergunto a esses aí, e a maioria, né? A maioria dos políticos que nós temos no Brasil se dizem católicos. Mas eles vivem isso? Ou existe um homem que é da política e um homem que daí no final de semana às vezes vai na missa? Porque é isso que nós vemos. Sob o olhar de Deus e da sua consciência, viva cristianamente os próprios compromissos e as próprias responsabilidades. Será que nós estamos vendo isso? Vamos continuar aqui com o texto. Com coragem e sem medo de colocar em prática a doutrina. O conselho do Papa, assim, é para que os políticos sejam, agora é os políticos todos, hein? Chamados a se fortalecer na fé e aprofundar a doutrina, em particular a doutrina social, que Jesus ensinou ao mundo e a colocá-la em prática no exercício de suas funções e na elaboração das leis. E fazer isso sem temer propô-la e defendê-la com convicção é uma doutrina de salvação que visa o bem de cada ser humano, a edificação de sociedades pacíficas, harmoniosas, prósperas e reconciliadoras. Estou bem ciente de que o compromisso abertamente cristão de um responsável público não é fácil, especialmente em certas sociedades ocidentais onde Cristo e sua igreja são marginalizados, muitas vezes ignorados, às vezes ridicularizados. Também não ignoro as pressões, as diretrizes partidárias, as colonizações ideológicas, para retomar uma expressão feliz do Papa Francisco, às quais os homens políticos estão sujeitos, devem ter coragem, a coragem de dizer às vezes não posso, quando a verdade está em jogo. Também aqui, somente a união com Jesus crucificado, lhes dará a coragem de sofrer em seu nome. Agora eu pergunto, diante dessa declaração aqui do Papa Leão, será que os políticos brasileiros estão dizendo não quando vêm as ideologias e as pressões do mundo? Principalmente o senhor digníssimo presidente da República, porque nós estamos vendo aí na surdina o ceifamento de vida no ventre sendo aprovado, sendo facilitado. E eu pergunto, o homem diz ser católico. E muitos aí que estão lá, tanto no âmbito legislativo, executivo e judiciário. Vamos colocar todo mundo aqui, eu não estou
criticando especificamente um, mas a gente sabe que muitas vezes quem tem o papel para assinar é que pode o fazer. Será que estão vivendo o que Jesus ensinou? Será que estão dando a dignidade à vida como deve ser dada? Porque acontece alguma coisa a um animal, tartaruga, cavalo, aí surge uma grande comoção por parte da imprensa, por parte da sociedade dos defensores. Olha o que aconteceu. Essa pessoa tem que pagar pelo que fez. Ok, existem leis para julgar todo tipo de situação. Agora eu pergunto, e aquele que não tem nenhuma defesa? Aquele que está no ventre, que estão considerando só que tenha direitos após nascer. Antes, não tem mais direito nenhum. Estão tirando, ceifando os direitos, da mesma forma que ceifam ainda no ventre. É só vocês olharem as estatísticas. Esse ano, se eu não estou enganado, já aconteceu mais de 50 milhões de ceifamentos. E se a gente somar os 4, 5 tipos de mortes, de doenças ou alguma coisa que causaram mortes no mundo, se somar os 4, 5 não chega nem na metade do que foi causado pelo ceifamento no ventre. Aí eu pergunto, Papa Leão falou, mas será que os políticos estão escutando? Será que o digníssimo presidente da República está escutando? Ou ele apenas se diz católico, mas na verdade não passa de um católico de IBGE, como muitos nós temos. Então, nós temos que viver o que a doutrina nos ensina que vivamos. Não estamos aqui para defender nem A nem B, mas para defender a doutrina da igreja, aplicada na sociedade, seja por prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores e o presidente. Porque se diz católico, tem que agir como tal, senão não é. Pois bem, vamos ver, o desenrolar para ver se nós vamos ter os políticos brasileiros escutando o conselho do Papa. Estamos com a promoção na Livraria Católicos de Verdade, vai até o dia 9 de setembro. É a promoção do consumidor. Então toda a livraria Católicos de Verdade está com preços excelentes. Em especial, a Igreja em Crise, e aqui dá os caminhos possíveis para superar essa crise. 50% de desconto. Catecismo Maior de São Pio X, ele estava com 58 esses dias, Aquela foi uma promoção esporádica. Agora ele voltou em promoção, mas com 50%. O Cristão Bem Formado, 50% também. Esse aqui que é talvez o melhor livro mariano que nós temos feito, já escrito, Glórias de Maria de Santo Afonso Maria de Ligório, 50%. Retratações de Santo Agostinho, 50%. Catena Áurea, que é o melhor devocional católico para você fazer a liturgia diária, a Lectio Divina. Você pega o Evangelho do dia e vai olhar aqui na Catena o Evangelho de acordo com aqui as homilias e os escritos dos santos da Igreja, mais de 57 autores que foram juntados por São Tomás de Aquino, 51% de desconto. Eu falo que
Se eu tivesse conhecido a Catena Áurea quando eu estava pregando aí toda semana, 2, 3 vezes por semana, eu teria pregado muito melhor, porque aqui tem uma riqueza fantástica. E esse grande título aqui, que está com incríveis 70%, Nada Além da Verdade, de George Geisen, que é o secretário do Papa Bento XVI. Esse livro é maravilhoso também. Vamos aproveitar a promoção da Livraria Católicos de Verdade, assim você ajuda o nosso apostolado. Salve Maria e que viva Cristo Rei!